Livros Universo em Desencanto, primeiro fascículo da réplica, página 94. O encontro da humanidade com seu mundo de origem. O objetivo do conhecimento de cultura racional é ligar toda a humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, desligando a pessoa da energia elétrica e magnética, que é a energia animal, ligando a pessoa na verdadeira energia do seu natural, que é a energia racional. E daí, surgindo a racionalização do mundo por estar ligado à energia verdadeiramente consciente, por ser racional. Como estava a humanidade ligada às energias inconscientes, a elétrica e magnética, nunca poderiam desvendar os mistérios e os enigmas, por ser deste campo aqui primário, o campo elétrico-magnético. Nunca que a humanidade poderia sair desse primarismo. E daí, a causa de todo esse transtorno universal, a energia animal, a elétrica e magnética. A energia animal só podia produzir o mal, por serem energias deformadas. E por serem energias deformadas, mantinham a desregulagem, como mantém a natureza que não regula e dos demais seres pertencentes a essa natureza, que somos nós. Então, a causa de toda a desregulagem da natureza é a energia magnética causadora de todos os males, a elétrica também. O mal tem a sua causa. E assim existe a causa dos males. Qual é? A energia magnética e a energia elétrica, porque não é efeito sem causa. Se a natureza não regula, qual é a causa? A energia magnética e a elétrica, porque não é efeito sem causa. Se a natureza não regula, qual é a causa? A energia magnética é a causadora da desregulagem e a elétrica também. E daí, por não regular seus feitos todos em confusão, os feitos dessa natureza desregulada tinham que ser seres desregulados também. E por isso, todos são diferentes, todos são desiguais. Não há igualdade. Há igualdade na classificação de todos por serem animais racionais, mas todos diferentes uns dos outros devido à desregulagem feita pela energia magnética, coadjuvada com a energia elétrica. Então, qual é a causa dos males do mundo, dos males da natureza e dos males da vida? É a energia magnética, porque o mundo é um conjunto elétrico e magnético. E esse conjunto elétrico e magnético é que é a causa da vida da matéria. E assim sendo, a causa da desregulagem da natureza e de todos os seus pertences, que somos nós, é a energia magnética, o ponto negativo, e a elétrica o ponto positivo aparentemente. Daí a razão das aparências não serem verdades. E na cultura racional, a pessoa vai conhecer todos esses ângulos minuciosamente, a origem e a causa de tudo assim ser. E para que a pessoa se desligue dessas duas energias, elétrica e magnética, se ligando assim à energia racional. Então, ficará imunizada pela energia racional, imune à energia animal, elétrica e magnética, ficando a pessoa ligada à verdadeira energia do seu estado natural, do seu verdadeiro mundo de origem, a energia racional. Deixa a pessoa desligada desse curso primário, que é aqui, esse nosso campo elétrico-magnético, e fica a pessoa ligada a um campo superior, que é o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Do curso primário, que é aqui, esse nosso mundo de matéria, e ligando-se ao curso superior de um mundo superior, a esse mundo que é o mundo racional, o mundo verdadeiro da origem do ser racional. O ser humano é de origem racional e tinha que um dia conhecer a sua verdadeira origem. E o dia chegou, e agora é somente conhecer o que é cultura racional profundamente e conscientemente, para se ligar à sua verdadeira energia do seu estado natural, a energia racional. Então, o objetivo do conhecimento racional é ligar toda a humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E daí, ser orientado pelo seu verdadeiro mundo de origem, racionalmente, para que viva feliz e contente
por viver conscientemente, sabendo por que está vivendo em um mundo que não conhecia e nem sabia o porquê dele, e daí vivendo de experiências a vida toda, nessa inconsciência que parecia não ter mais fim. Como assim muitos terminavam na incredulidade, terminavam como ateus, por não encontrarem a verdadeira justificação do porquê do mundo e do porquê da vida, que quer dizer de onde todos vieram e para onde todos vão. Agora, os ateus, os materialistas, os incrédulos, todos de parabéns, por já ter chegado no mundo todos os esclarecimentos que todos necessitam, a solução de todas as perguntas que nunca encontraram respostas, as perguntas que todos faziam e que ninguém sabia responder. De onde eu vim? Ninguém sabia responder. Para onde eu vou? Ninguém sabia responder. O porquê eu vivo nesse mundo? Ninguém sabia responder. Como foi feito esse mundo? Ninguém sabia responder. Qual foi o arquiteto que fez tudo isso assim misteriosamente e enigmaticamente? Ninguém sabia responder. Quem és tu? Ninguém sabia responder. Por que eu sou de matéria? Ninguém sabia responder. Por que eu sou feito pelo líquido, o sêmen? Ninguém sabia responder. Por que eu surgi desse nada e estou formado em um tudo aparente? Ninguém sabia responder. O porquê dessas 7 partes, sol, lua, estrelas, água, terra, animais e vegetais, ninguém sabia responder às perguntas que todos fizeram. Daí a razão dos ateus, dos incrédulos e dos materialistas. E hoje, todas essas respostas que ninguém nunca soube responder, todas elas esclarecidas, com lógica e com base nas mensagens vindas de um mundo superior ao nosso, que é o mundo racional. Mensagens essas do racional superior, um habitante do mundo superior ao nosso, que é o nosso verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, todos se encontrarão por estar aí a razão da causa de tudo ser como é, ou como era, um mundo enigmático, e todos vivendo como um enigma dessa natureza, e por isso fazendo o mistério de tudo. E quem vive fazendo o mistério de tudo, duvida de tudo, por ser um enigmático. O enigmático é aquele que não sabe por que assim é e por que todos assim são, e por ele ser assim, duvida de tudo. O enigmático é aquele que vive em um mundo sem saber o porquê vive, e se torna um enigmático por não ter esclarecimentos verdadeiros da sua origem e de tudo assim ser. E assim, se existe sofrimento, é por falta do saber, porque quem sabe, sabe se livrar dos imprevistos atordoantes, das agonias chocantes, em que nesse mundo primário todos vivem aprendendo, sempre até morrer, sem concluir o verdadeiro saber, por estar subjugado a esse curso primário, que é o nosso mundo elétrico e magnético. O verdadeiro saber nunca podia surgir no curso primário. Tinha que se partir para outros cursos superiores. O curso primário é o curso espiritual, o curso das experiências, e por isso, em experiências para acertar ou não, em experiências espirituais e experiências materiais, os 2 campos de indecisão, da inconsciência e da confusão. E por isso, todos no mundo sempre confusos com tudo, será ou não, e ficando sempre no será ou não, vai ser ou não, vivendo sempre em dúvidas, devido estar dentro desse curso primário, fechado com 7 chaves, que são as 7 partes do porquê todos assim são. Quais são as 7 partes? Sol, lua, estrelas, água, terra, animais e vegetais. Mas agora, como tudo progride, como tudo evolui, houve a evolução desse curso primário, e daí encontraremos o curso secundário, que é o astral superior. Com a sua evolução e seu progresso, encontramos o curso superior, que é o mundo racional, e que esses 3 cursos se encontram nos livros Universo em Desencanto, para que a pessoa alcance o objetivo desejado, que é se ligar ao mundo racional, o mundo verdadeiro do ser de origem racional. Por isso, está aí na Terra, nessa categoria de animal racional, por ser um ser de origem racional.
Uma vez ligado ao seu verdadeiro mundo de origem, está ligado ao seu verdadeiro Deus. Deus é racional. É do mundo de origem do ser racional. O ser racional é o ser humano que está nessa categoria inferiorizado porque fez por onde merecer a categoria em que está, que verdadeiramente o nome é bicho racional, por ser feito quase igual ao irracional. Por isso, o sêmen é muito parecido com a gala de um ovo, e daí a razão dessas duas categorias serem uma só, de bicho racional e de bicho irracional, com classes diferentes, uma categoria com duas classes. A primeira racional, que pertence ao mundo racional, e a segunda, que pertence ao reino animal. Então, a verdadeira luz do racional é a luz verdadeira, é a energia racional, é a luz verdadeira do seu mundo de origem, e a luz do animal irracional é a luz dessa deformação racional, o fogo, o sol. Agora, o animal racional estava ligado a essa luz do irracional, e por meio do conhecimento racional, encontrado nos livros de cultura racional, ele ficará ligado à sua verdadeira luz natural, do seu verdadeiro mundo de origem, a luz racional, ou energia racional. Então, aí o ponto vital da imunização racional. Imune à luz do irracional, o elétrico e magnético. Este é que é o objetivo da cultura racional, ligar toda a humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, por estar descoberta pelas mensagens transmitidas para aqui, na Terra, pelo racional superior. Eis a razão agora da humanidade estar perfeitamente de parabéns por estar definida e solucionada o porquê da sua existência nessa vida de matéria e o porquê da existência do mundo em que vive. Todos agora se encontrando com seu verdadeiro mundo de origem e dizendo: agora eu sou feliz, e fala com consciência, com base e com lógica, porque me encontrei com o meu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Sei agora de onde vim, como vim parar aqui nesse mundo de matéria, e agora, por conhecer meu verdadeiro mundo de origem, eu sei como voltar ao meu mundo, porque vou, porque não sou daqui. E por não ser daqui, é que estávamos assim nessa categoria infernal de viver no inferno em vida, enxergando noite e dia a poder do fogo. Hoje sei o porquê tudo isso, com lógica e com base. Deixei de ser São Tomé, que era aquele que queria ver para crer. Hoje, com os esclarecimentos do racional superior, a solução de tudo aquilo que eu precisava saber. Hoje me encontrei e deixei de ser São Tomé. Hoje encontrei a luz racional. Vejo essa luz. A minha situação mudou. O equilíbrio interior que eu não tinha e tudo, enfim, de bom me chegando. A minha vida mudou para melhor. Hoje vivo com consciência do porquê vivo. Já estou sentindo que estou entrando em contato com os habitantes do mundo racional, meus irmãos. Tenho convicção e certeza disso, a não ser só em mim, como uma infinidade de leitores que conheço. Me considero que saí dessa fase inconsciente e entrei numa fase consciente, de paz, amor e fraternidade. É o que hoje tenho e que não tinha, porque li muito e não me encontrei. Vivia indeciso com tudo, fazendo confusão com tudo e confuso sempre comigo mesmo, porque não sabia e não conhecia o porquê assim eu era, e o porquê assim eu era e o porquê todos assim são. Hoje eu sei com base e com lógica, nas mensagens do mundo de minha origem, o mundo racional, mensagens essas transmitidas pelo racional superior, o verdadeiro Deus da humanidade. Um raciocínio superior a todos os raciocínios, que o significado é o verdadeiro Deus, por ser do nosso verdadeiro mundo de origem. A origem é racional e o verdadeiro Deus é racional, o racional superior. Então, meus irmãos, está o conhecimento de preparação da humanidade para que todos se liguem ao seu verdadeiro mundo de origem e voltem para o seu verdadeiro mundo, que se esse mundo que nós habitamos fosse nosso verdadeiro mundo, nós seríamos favorecidos em tudo pela natureza, e por nós não sermos daqui é que somos desfavorecidos pela natureza,
e desfavorecidos de uma maneira monstruosa, sem dó nem piedade, como estão aí as provas, os terremotos, que têm ceifado infinidade de vidas sem limites, os tufões, os furacões, os maremotos, as faíscas elétricas, as enchentes, os vendavais, o frio de matar, o calor de matar, as secas do frio, as secas do calor. Enfim, maus tratos de toda a natureza, por não sermos daqui. A natureza contra os seus habitantes, por o ser humano não ser daqui, ser do mundo racional. Estamos aqui em um mundo que não é nosso, e por isso todos pensam, uns mais, outros menos, outros demais e outros que não aguentam mais. Toda espécie de doenças, doenças infernais, toda a espécie de epidemia. A natureza nos maltrata demais fazendo esse combate. Tudo porque não somos daqui, e sim do mundo racional. E assim, o conhecimento de cultura racional, vamos saber a causa do porquê tudo isso minuciosamente, com lógica e base, e com uma infinidade de provas e comprovações, para o realce e fulgor do bom entendimento e a compreensão de todos. Tudo isso tinha que ter uma causa. Tudo isso que se passa no mundo e com a humanidade tinha que ter uma causa, porque não há efeito sem causa. A causa é a humanidade estar fora do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Estamos aqui nesse mundo de matéria, ao qual não é nosso verdadeiro mundo. E por isso, o combate à natureza para expulsar os forasteiros que aqui estão em um mundo que não é seu. E daí todas essas calamidades, que ninguém nunca soube explicar, e por isso, tendo como fenômenos da natureza, que a imaginação nunca deu para alcançar, e por isso tendo seus pontos de vista como imaginários. Imaginando que é por isso, que é por aquilo outro, por desconhecer a causa do combate da natureza contra seus habitantes. Os monstruosos terremotos como uma infinidade de maus tratos. Se não fôssemos daqui, desse mundo, seríamos protegidos pela natureza. E por daqui não sermos, somos desfavorecidos em tudo pela natureza. Natureza esta em que tudo degenera, enfraquece e com o tempo desaparece. O progresso da degeneração sempre imperando e multiplicando o seu condão de ruínas, e por isso tudo que se multiplica enfraquece, degenera e desaparece. Fatos naturais de um mundo de matéria em deformação. E por isso, hoje é uma coisa, amanhã é outra, depois outra, pelas multiplicações do fator natural da degeneração. E por isso, hoje a terra é fértil, dá tudo, amanhã com o tempo degenerou-se, enfraqueceu e fica árida como costumam dizer. Não dá mais vida, cansou como tudo cansa na vida. Como assim o ser humano com 20 anos é uma coisa, com 40 anos é outra coisa diferente, com 60 bem diferente, com 80 anos mais ainda, e assim sucessivamente. Tudo se modifica, a natureza e os seres que a pertencem. Livros Universo em Desencanto, primeiro fascículo da réplica, página 103. Os crisântemos. Alvas serras dos montes cristalinos, das alvas flores com brilho e alvas flores sem brilho. Tudo em vão, dos crisântemos, que não se justifica o seu cheiro, porque cheiro crisântemo não tem. E tem que esperar de alguém o cheiro do bem-amado, do perfume sadio daquele que tudo tem para dar a quem não tem. Tudo se justifica pelas áureas que brilham no fulgor da vida, que assim gerando líridas daquilo que justifica a vida. Alvas flores dos crisântemos, que pensam em brilhar, crisântemos sem perfume, crisântemos apagados, que são os crisântemos da falsidade, os crisântemos que queriam ser o que não podem ser. E assim, esses crisântemos que ficam no pilhar de Cristo, no pilhar da flor sem perfume, na ânsia de se perfumar, e o perfume de muito longe dizendo: você nunca será um perfumado como julga ser e pensa ser, porque você não nasceu com o perfume do além,
para que se justifique em você um grande representante de um mundo superior. E assim, nas páginas brilhantes dos livros, brilha quem teve o fulgor de fazer com que essas páginas fossem brilhantes, como é, e que assim todos se sentem charmosamente ricos de glórias para a satisfação de quem as deu, que é quem nasceu para perfumar, e não quem pensa em perfumar sem ter o perfume da razão certa, do perfume do além, do muito além, do além racional. Assim, vejam essas plantas que querem ser aquilo que não nasceram para ser. Quem nasceu para perfumar, seu perfume satisfaz. Quem não nasceu para perfumar, o perfume não satisfaz. E assim veja quantas ideias e quantos pensamentos, quantas vontades, e que vontade é uma superstição. Senão o gordo seria magro, e o magro seria gordo, o baixo seria alto, e o alto seria baixo. Então todos têm vontade de ser aquilo que desejava ser, mas nem toda vontade está na vontade de ser, e sim ser aquele que nasceu para ser, ou aquilo que nasceu para ser, assim dessa forma ou daquela forma. E assim, morando nos imberbes da escuridão desses neófilos com aparência de bons, com aparência de ser aquilo que não são, hoje estão vendo que perderam tempo em pensar e sonhar como coisa que pudessem ser um sonho se realizasse como coisa que o sonho pudesse ser realidade. Veja a estupidez dos fantasmas que por meio de asneiras, que por meio de mentiras, que por meio de golpes pudessem alcançar o ideal desejado, que era ser o que não podiam ser de maneira alguma. E assim, dentro do conteúdo da justa razão, a justa força do momento, vence quem tem e perde quem não tem. É o caso dos contendores que saíram fora da ética racional, saíram fora da linha racional, porque na linha racional não há pontos de vista diferentes. Na linha racional é uma coisa só. O que é racional é um ser só, não desvirtua do seu ser. Portanto, perderam tempo, colheram assim sofrimentos, diminuíram seus anos com tormentos. E hoje, tudo só ficou na vontade e no pensamento. Pensávamos que venceríamos, mas fomos vencidos. Pensávamos que estávamos certos, e hoje estamos vendo, sabendo e sentindo que estávamos errados. Assim, foi a chapa que idealizaram. Chapa essa que não podia brotar, como não brotou, e todos hoje multiplicando a sua conduta de sofredor, para melhor saber respeitar o que é de respeito, que é o ser racional. Como podemos vencer os prelúdios da vida? Se existe o feito, é porque existe a causa. Se existe a causa, é porque existe a origem. Se existe a origem, é porque existe de onde saiu. E de onde saiu? Do mundo racional. A origem do animal racional, a origem desta deformação racional, que é o mundo de onde saímos, de onde tudo surgiu, de onde saímos, de onde tudo surgiu, de onde viemos e para onde vamos, para o nosso verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E para saber e conhecer como foi todo esse acontecimento deste nosso mundo assim ser, se encontraram todos esses esclarecimentos com base, que é o mundo racional, nos livros Universo em Desencanto, da cultura racional. Que este conhecimento é de preparação da humanidade para se ligar ao seu verdadeiro mundo de origem, para entrar em contato com os habitantes do mundo racional, que são nossos irmãos, e sermos orientados por eles para o bom e belo equilíbrio da vida. Todos terão os esclarecimentos precisos sobre tudo da existência do mundo que habitamos. E uma vez ligado ao mundo racional, surge no mundo a racionalização, que sempre foi tão falada e que agora está no conhecimento racional.
a razão do raciocínio e a razão de estarmos nessa categoria de animal racional. Daí então, toda a humanidade unida e ligada aos habitantes do mundo racional, que são seres puros, limpos e perfeitos. E assim, então fica a humanidade ligada à pureza, aos puros, limpos e perfeitos, a humanidade do mundo racional. E assim passa o ser humano a ser um ser consciente e equilibrado racionalmente, por estar ligado ao mundo racional. Daí a racionalização universal de toda a humanidade, de volta de onde saíram, a sua verdadeira origem, o mundo racional. Todos esses esclarecimentos com base, que é o mundo racional, a causa de sermos de origem racional, e por isso, nessa categoria de animal, que ninguém nunca soube, sabendo agora, pelos esclarecimentos vindos do mundo racional, transmitidos pelo racional superior, um habitante do mundo racional. E assim, vamos encontrar nessas mensagens uma infinidade de provas e comprovações, e o prosseguimento deste conhecimento estão nos fascículos que a seguir vêm. São as provas e as comprovações, a réplica e a tréplica, e a seguir os históricos, com minúcias, descrevendo minuciosamente a formação da existência desse tudo que existe, visível e invisível, a definição completa do universo, que é o mundo que habitamos, e assim, todos conhecendo o que é imunização racional, e quem não tomar conhecimento, agora da sua verdadeira causa, aqui, nesta vida, tomará amanhã e dizendo: estou arrependido do tempo que perdi. A humanidade é assim mesmo, sempre tarda em conhecer as coisas grandiosas para o seu bem. Mas todos tomarão conhecimento, porque a verdade é uma só, é racional, a razão de tudo assim ser. Não existem duas verdades, a verdade é uma só, é racional, e todos procuram a verdade, porque ninguém quer viver enganado, nem traído, nem iludindo. Então, chegará o dia dos retardatários, por conhecer a verdade das verdades, que é a racional, a razão da vida e a razão do mundo. Assim, agora o mundo está de parabéns, a humanidade está de parabéns, por conhecer a sua verdadeira origem, a definição dela, a definição do mundo e a definição de como veio parar aqui com esta vida provisória. Para onde vai, como vai voltar para o seu verdadeiro mundo de origem e não nascer mais aqui. Vai saber conhecer o porquê que aqui nascia e o porquê nasceu e saber de onde veio, para onde vai, para o mundo de origem. Depois que no mundo todos conhecerem o que é cultura racional, o mundo será um verdadeiro paraíso racional, por todos estarem ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, e receberem todas as orientações precisas do seu verdadeiro mundo de origem, o Éden racional. Mas para isso é preciso que a humanidade não perca tempo e trate de conhecer o maior tesouro do mundo, que é a imunização racional. Todos imunizados pelo seu mundo de origem, toda a humanidade imunizada pelo mundo racional, a razão do ser, e na razão do ser, a razão de tudo. A razão do verdadeiro bem eterno, o bem consciente, o bem racional. Então aí, todos ligados ao seu verdadeiro mundo, pela energia racional, a energia do mundo racional, a energia dos puros, limpos e perfeitos, que são nossos irmãos. De lá estão de braços abertos, ansiosos nos esperando. De lá saímos e para lá voltaremos, porque de lá somos, de origem racional. Voltamos ao que éramos, e o que éramos? Seres puros, limpos e perfeitos, habitantes do supermundo racional. Então, nos livros Universo em Desencanto, vamos ver e conhecer como foi nossa saída de lá, até chegarmos aqui nesse mundo, com esta vida provisória sem garantias. Então, vamos saber e conhecer o porquê temos essa vida provisória,
porque não somos daqui desse mundo de matéria, e sim do mundo racional. Daí vejam, se existe este mundo que nós habitamos, é porque existe outro que deu origem a este. Então, o que deu origem a esse é o mundo racional, o que deu consequência dessa nossa categoria de animal racional. E assim, este mundo que habitamos é um antimundo, porque antes desse existe outro que deu consequência a este, que é o supermundo racional. Um mundo superior a esse nosso, e daí, nossos amigos, leiam os livros Universo em Desencanto, para ver esta grande revelação, com minúcias e os mínimos detalhes dessa vida provisória, da razão de tudo assim ser. Existem 3 energias, mas a humanidade só conhecia muito vagamente 2, desconhecendo assim a primeira, que é a energia racional, e vão conhecer no conhecimento de cultura racional. São essas as maravilhas que se encontram nos livros Universo em Desencanto, as mensagens de um habitante do supermundo racional, que é o racional superior, que quer dizer um raciocínio superior a todos os raciocínios, que no nosso verdadeiro entender, o verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus é do mundo de nossa origem, é racional, o racional superior. E o mais importante é que todos esses livros acompanham o emissário do dono para fazer o que for necessário na vida do leitor. O dono é o racional superior. Então, aí a vida do leitor começará a mudar para melhor, por interferência do emissário que acompanha o livro, que acompanha o conhecimento. E é por isso que todos os leitores desse livro fazem propaganda por livre e espontânea vontade. Somente o dito é salvar o seu próximo. Assim, como encontrou nesse conhecimento a solução dos seus males, quer também que seu próximo encontre a mesma coisa, cumprindo o dever de fazer o bem, de semear o bem para o seu próximo. Um detalhe: a leitura para muitos acha enjoativa, por a obra ser feita na linguagem do povo para o povo, para que o povo miúdo possa entender, e muitos não gostam dessa linguagem, gostam de uma linguagem mais elevada, mais erudita. Mas se esse conhecimento fosse feito numa linguagem desta, o povo miúdo não entenderia. E para que alcance a todas as camadas populares, de todos os níveis culturais, é que é feito assim, numa linguagem simples, das mais simples, para que esteja ao alcance de todos, para que todos possam entender. Este conhecimento explica e define a razão de todos os feitos, a causa e a razão dos feitos, a origem e a causa da origem, que é a racional. E a razão da humanidade estar nesta categoria de animal racional. Então, é de grande necessidade de toda a humanidade, sem perda de tempo, tomar conhecimento do porquê do mundo assim é, e do porquê todos assim são, diferentes uns dos outros, mas a origem é uma só, racional. São diferentes uns dos outros. É porque houve uma mudança, e essa mudança foi a degeneração de puros que éramos para essa deformação racional. E nas páginas brilhantes do conhecimento de cultura racional se encontram todas as revelações com os mínimos detalhes, a solução da humanidade, desta vida de matéria provisória e sem garantias. E vão conhecer a mudança da fase de animal racional inconsciente para aparelho racional consciente. Vão conhecer a fase que está em liquidação física, moral e financeira. E a fase de recuperação, que é a fase racional, vão conhecer o porquê tudo isso, porque todos esses acontecimentos universais, que são justamente a causa, é a fase do animal racional ter terminado. Daí a causa dos transtornos da vida do mundo inteiro e de tudo que regride pelo progresso de destruição universalmente. Então, vão conhecer a causa de tudo isso, dos fenômenos da vida que ninguém nunca soube o porquê, ninguém nunca soube dizer a causa. E hoje, o racional superior
esclarecendo a causa e os motivos da vida do animal racional assim ser, e assim estar no mundo inteiro. Todos à procura da paz, fraternidade e amor. Agora chegou, aí está, nas revelações feitas pelo racional superior, nos livros Universo em Desencanto, a solução verdadeira da humanidade, de paz, amor e fraternidade universal. É um conhecimento de confraternização de toda a humanidade. Não é contra ninguém, e sim em favor de todos racionalmente e de tudo, por ser racional. Racional é uma coisa pura, limpa e perfeita. E o que é puro não é contra ninguém. O que é puro é em favor de todos e de tudo. Então agora está aí o conhecimento racional, para todos voltarem à pureza, para que todos voltem a ser puros, limpos e perfeitos, no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então a humanidade se prejudica por tardar a se conhecer e seus maiores dias brilhantes na vida, que é se ligar ao seu verdadeiro mundo de origem, por meio do conhecimento de cultura racional, se unir à eternidade, aos eternos do mundo racional, que são os habitantes puros, limpos e perfeitos. Está aí como toda a humanidade pode se ligar em vida à eternidade, que é seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, com seus habitantes. Então, quem tarda a se conhecer, a sua felicidade verdadeira está prejudicando-se para nos dias vindouros se arrepender amargamente. Todos procuram o bem-estar de si mesmo, nunca encontraram. Agora aí está ele no mundo, o conhecimento da imunização racional, da cultura racional. Só será sofredor, inconsciente, porque não sabe a causa de estar nessa categoria de sofredor. Quem não tomar conhecimento já, na fase racional, a fase de recuperação do animal racional. Livros Universo em Desencanto, primeiro fascículo da réplica, página 111. Atenção! O prelúdio da vida material fez com que o ser humano se descuide da coisa mais brilhante da sua vida, que é se ligar à eternidade em vida, que é estar aí, o conhecimento de preparação da humanidade para esta conclusão. Mas os prelúdios da vida material envolvem a atenção do ser humano, de uma forma que não tem tempo de dar conta da sua inconsciência. A inconsciência é tanta que julga que na matéria estão todas as soluções da vida. Se na matéria estivesse todas as soluções da vida, todos seriam felizes e muito felizes, e não infelizes. Que assim, o maior brilhante do mundo é o sofrimento. Por não conhecer a fase salvadora, por não conhecer a solução que aí está, a fase racional, a fase de recuperação do animal racional, que é ser humano. Então, está no mundo o conhecimento de recuperação e salvação da humanidade. Dentro da fase racional, está garantido pela fase, porque é a fase que está em vigor no mundo, protegido pela fase, amparado pela fase e recebendo todas as orientações precisas para o seu bom e feliz andamento da vida. Portanto, conheçam a fase racional para se unirem aos eternos do mundo racional, para se unir à eternidade em vida. Que beleza! Que beleza! Conhecer o porquê da vida, o porquê de tudo desta vida provisória. Já é tempo de saber que tudo se transforma para o seu verdadeiro estado natural, e daí conhecer o porquê desses movimentos naturais da natureza, que todos desconheciam o porquê do seu ser, assim ser. E hoje, tudo isso não sendo mais mistério, nem enigma, nem fenômeno, por estarem todas essas soluções com definições completas nos livros Universo em Desencanto. Portanto, hoje só pena quem não sabe e quem não quer tomar conhecimento da verdadeira estrada racional de paz, amor e fraternidade universal. Mas chegará o dia de todos,
Todos têm seu dia, como assim chegou o seu. Tem os cabeças duras, é dura hoje, amanhã é mole, por estar dentro da fase de liquidação, a fase que se acabou, a fase de animal racional. Portanto, a cabeça é dura hoje, amanhã amolece. Você já não foi cabeça dura? Já não amoleceu? Não entendeu a maior realidade da vida, que é a cultura racional? Assim serão os demais, com paciência, persistência, todos chegarão ao seu verdadeiro lugar, uns mais cedo, outros mais tarde um pouquinho, esperando mais uma lapidaçãozinha para se ajustar no ponto real, o ponto verdadeiro, o ponto racional. Pois não sabe que a razão é uma só, a verdade é uma só, racional. Portanto, todos caminham para serem racionais. A própria evolução da natureza trará a todos muito naturalmente ao seu ponto real, que é ser racional, ao ponto de origem. Então, todos caminham para o seu ponto de origem, e por isso está aí a lapidação cada vez mais acentuada, o sofrimento irresistível universalmente. Onde está a paz que todos procuram? Ninguém encontra, ninguém tem paz, que é o maior desejo de todos, é viver em paz, e só encontrarão a paz aonde? Se ligando à eternidade, aos eternos do mundo racional, por meio do conhecimento de cultura racional que aí está. O conhecimento de preparação da humanidade para a confraternização do ser humano com os habitantes do mundo racional, o mundo verdadeiro da origem da humanidade. Portanto, está tudo pertinho da imunização racional. Mais um pouquinho e mais um pulinho abrangerá tudo e todo o universo. Porque o que todos procuram no momento é a paz, é a concórdia, é o equilíbrio, é a felicidade verdadeira, porque não havendo paz, não há felicidade. E onde ela está? Está no mundo racional, e para adquirir, conhecendo o que é cultura racional. E assim, toda essa convulsão que atravessa o mundo é coisa passageira, porque está aí o remédio do mundo, está aí a cura, que é o conhecimento de cultura racional, o remédio primordial do desequilíbrio universal, dos males da vida universal. A cura é a humanidade tomar conhecimento do conhecimento de preparação de todos para se unir ao mundo racional. Está aí o maior remédio universal, a cura da hecatombe universal, a cura dos males do corpo e dos males da vida. O remédio chama-se imunização racional. O remédio chama-se ligar-se em vida à eternidade, que é o verdadeiro mundo de origem da humanidade. Então só há problemas na vida da matéria para os que não estão ligados à eternidade, ao mundo superior a este, aos habitantes de um mundo superior a este, aos habitantes do mundo racional. Quem se descuida da leitura não pode se ligar, porque o desenvolvimento da pessoa, o desenvolvimento racional, está na persistência da leitura. Os persistentes na leitura, em pouco tempo estarão ligados à eternidade. Então aí vão viver felizes, alegres e contentes para o resto da vida, por estar ligado ao seu verdadeiro mundo, por estar ligado em vida à eternidade. Mas a maioria dos seres humanos são muito descuidados. E quanto mais descuido, mais aborrecimentos, mais desequilíbrio. Enfim, as ruínas da vida do nada. Deixa de lutar para nada ser, para cada vez mais sofrer, sem recompensa alguma, a não ser cada vez sofrer mais, e tornar aí a nascer para sofrer mais ainda, por descuidar do ponto real da sua vida, que é a cultura racional. Para se inteirar conscientemente, verdadeiramente do assunto, ler e reler, para limpar as entranhas do tenebroso e horroroso, pavoroso magnetismo, a causa de todas as ruínas na fase inconsciente de animal racional. Mas agora a solução está aí em suas mãos. O que se deve fazer? Não perder mais tempo com futilidades, com leviandades, com distrações ridículas, com bobagens e asneiras da vida da inconsciência. É preciso prestar atenção
que hoje conhece o remédio redentor, que é o conhecimento racional. E assim, hoje o animal racional sai de uma categoria vexatória e humilhante, que é ser animal racional, para uma categoria mais brilhante universalmente, a categoria de aparelho racional. Está ligado em vida à eternidade. Portanto, não percam mais tempo com a vida do nada, que é a matéria, que não adianta nada, que é zero com a multiplicação de zero. Não perca mais tempo com o nada, e sim com o tudo que está no mundo, que é a cultura racional. Chega de pensar como bicho, viver como bicho, sabedoria de bicho, que um animal é um bicho. O que é que acontece? É sofrimento sem limites, porque o bicho é inconsciente, e o inconsciente não sabe o que diz, não sabe o que faz, não sabe o que quer e por isso se torna um sofredor. Pensando sempre. Portanto, persistência na leitura, livros nas mãos. Melhor passeio e melhor distração é o livro nas mãos, para a sua salvação. Ou quer voltar neste inferno de fogo, na multiplicação das agonias? Então, persistência na leitura para alcançar o que deseja, a paz de ti mesmo, e aqui, no inferno de fogo, não nascer mais. Livros Universo em Desencanto, primeiro fascículo da réplica, página 115. A identidade do verdadeiro Deus. A identidade é uma justificação da personalidade do racional superior para redimir as dúvidas, dando assim a prova das provas, que é a origem. Se existe a origem, é porque existe quem fez a origem e quem fez a origem. O racional superior, por tudo que existe, ser de origem racional e por isso estão aí, nessa categoria de animais racionais. Então, antes da origem, está o poder dos poderes, que gerou e criou e fez a origem. Se a origem é racional, como de fato é, quem fez é racional. O racional superior é que fez a origem, e assim o poder dos poderes está na supremacia racional de um mundo diferente deste, que é o mundo racional, o mundo onde habita o racional superior, e os demais, o mundo dos puros, limpos e perfeitos, com seu progresso de pureza de energia racional. E assim surgiu esta degeneração racional, por livre e espontânea vontade dos que quiserem entrar pelo pedaço do mundo racional que não estava pronto para progredir. Entraram por esse pedaço e o resultado foi o que chegaram nas condições em que estão de racionais degenerados do que eram. O que eram? Corpos de energia puros, limpos e perfeitos, habitantes do mundo racional e hoje corpos de matéria elétrica e magnética, degeneraram da pureza para a imperfeição por livre e espontânea vontade e aí começaram com o livre-arbítrio e ainda continuaram com ele. E assim, vejam que estardalhaço na concepção da natureza. Ontem eram puros, limpos e perfeitos, habitantes do mundo racional. Hoje, aí como estão, imperfeitos, cheios de defeitos e completamente desconhecidos do porquê assim são, e hoje conhecendo a causa de assim serem, de assim estarem, quais foram os motivos para assim ficarem. Agora, em mãos de todos, o translado racional, contando este episódio que deu causa ao flagelo da matéria e que ninguém sabia o porquê dela. Vivendo na matéria, vivendo de matéria e não sabendo o porquê da existência da matéria e não sabendo o porquê existiu e existe a matéria e não sabendo a causa e a origem da matéria, não sabendo como foi feita a matéria e não sabendo antes de ser matéria o que era, antes de ser o que era, o que existia antes de ser o que existia, como foi feito para existir antes de existir, como foi feito para existir o que era antes de ser o que era, qual foi a origem do que era antes de existir a origem do que era, qual foi o ponto de partida e antes de existir o ponto de partida de onde saiu e de onde existiu para então partir e antes da partida o ponto vital.
Qual era o ponto vital? Racionais puros, limpos e perfeitos, que assim deixaram de ser o que eram, para serem assim como estão, por entrarem pelo pedaço do mundo racional que não estava pronto para entrar em progresso e, por não estar pronto, começou a se degenerar, a causa e a razão dessa degeneração racional. Nos 21 livros estão todas as revelações precisas da degeneração. É uma revelação genuinamente racional, de fácil interpretação de todos e de tudo, de degeneração racional. E assim, agora, o verdadeiro horizonte é racional, é o horizonte da verdadeira energia do natural do ser humano, a energia racional, é o horizonte puro, limpo e perfeito, o mundo racional, com seus habitantes e seu progresso de pureza. Então, o horizonte da fase racional é o mundo racional. É que de lá emana-se a energia racional para a volta da humanidade ao seu mundo de origem, o mundo racional. E assim, agora, com a verdadeira descoberta do horizonte do animal racional, o animal racional, com seu ponto orientador, segue o rumo de seu horizonte, o rumo salvador, o rumo verdadeiro, do seu mundo de origem, o racional superior. Então agora está em suas mãos a verdadeira felicidade, por conhecer o seu verdadeiro horizonte, o horizonte racional, o horizonte da energia racional, e aí na Terra o horizonte em que estavam, e então é o horizonte do elétrico e magnético. O horizonte do animal irracional é o elétrico e magnético. O horizonte do animal racional é o horizonte racional. E então agora está aí, em suas mãos, o conhecimento do rumo errado e do rumo certo, o horizonte racional e o horizonte irracional. E assim ninguém mesmo, há mais dúvidas a fazer. É somente ler e reler para derreter as mazelas do nada, de quem vivia a vida inteira duvidando de tudo, por serem pertencentes aí do nada. Quem foi feito do nada e vive do nada, que acaba em nada, tinha mesmo que viver a vida inteira duvidando de tudo, mas até que chegou em mãos de todos o encerramento das dúvidas, que é o conhecimento do horizonte natural, o horizonte racional. Qual é a força mais poderosa do mundo? É do verdadeiro Deus, o racional superior. A força mais poderosa do mundo é a força racional, porque tudo que existe é de origem racional. Então, o poder dos poderes é racional. E para que tu encontres tudo o que desejas, somente no conhecimento racional. Então, racional é a origem. Na origem está o poder dos poderes. Logo, toda a humanidade, uns mais cedo, outros mais tarde, tomarão conhecimento de sua verdadeira origem. Pois se o mundo é de origem racional, a força mais poderosa do mundo é a racional, porque este mundo é de origem desta força. Então, está na palavra racional o poder dos poderes, o Todo-Poderoso, que é o verdadeiro Deus, o racional superior. Pois se somos de origem racional, o verdadeiro Deus é racional, um ser superior de nossa origem, e por ser superior se trata o racional superior. De onde provém o poder dos poderes? Na origem está a força do poder que constituiu a vida, e assim sendo, a força do equilíbrio da vida está na sua verdadeira origem de racional. Então, racional tudo é, porque a racional é a origem existente. Existindo a origem, emana-se o poder da origem para a solução daquilo que pertence à origem. O que pertence à origem é racional. Então, para que a pessoa encontre o equilíbrio e a razão de ser, é conhecer a sua verdadeira origem de racional. Assim vai encontrar ou se ligar à força que os fez, que é de sua verdadeira origem racional. Então procurem conhecer o porquê és um animal racional, para saberes o que é racional e saberes o que é animal. Então, a força mais poderosa do universo é a força da sua verdadeira origem, a força racional. Se teve força para lhe fazer assim, de lhe gerar assim, também tem força para resolver o seu equilíbrio na vida da matéria, desde que se ligue à sua origem, o mundo racional. Onde nasceu e qual foi a cor escolhida pelo racional superior
entre as cores humanas existentes. Nasceu no Brasil, na legítima cor natural, genuinamente brasileiro de cor de bronze. E assim, a cor de bronze trouxe para o mundo a verdadeira redenção universal. A cor do centro, a cor do meio, que veio fazer a união dos povos, a união das raças. Não podia nascer no branco, nem podia nascer no preto, porque sempre viveram um contra o outro, por causa do preconceito de cor. Então nasceu a salvação, num homem de cor de bronze, verdadeiro brasileiro, numa terra em que os nativos são cor de bronze. Nasceu no bronze a bondade suprema, nasceu nessa cor a redenção universal. Esta é a cor do Brasil, país berço da paz e da salvação mundial. Veio a cor de bronze, a cor oficial mais perfeita racional. Racional, suprema fonte, donde surgiu este horizonte deformado e hoje todos de volta para o verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. O bronze foi o juiz das cores em confusão. O preto e o branco nunca tiveram boa união, por isso, nem em um, nem em outro, podia nascer a salvação por viverem a vida toda em confusão. Estes beligerantes não tinham condições de receber a luz divina, por não terem condições climáticas naturais e por isso não mereceram as honras do racional superior. Então foi dada esta honra à cor de bronze, por ser uma cor pacífica, uma cor de paz, amor e fraternidade. A cor verdadeira dos naturais do Brasil. Então, nasceu no Brasil a concórdia universal. Então, qual é a cor do verdadeiro Deus? É a cor de bronze, que é o racional superior da Terra. Livros Universo em Desencanto, primeiro fascículo da réplica, página 121. Qual foi a primeira pessoa no mundo que entrou em contato com o mundo racional? Foi um aparelho evoluído, o qual veio como mensageiro do mundo racional para transmitir a grande mensagem da verdadeira origem da humanidade. A origem é racional, e todos os esclarecimentos da origem da humanidade só poderia vir do mundo racional. Então, quem foi a primeira pessoa no mundo a entrar em contato com o mundo racional? Essa pessoa é um brasileiro, nascido no antigo Distrito Federal, por nome Manuel Jacinto Coelho, MJC. E agora a humanidade com conhecimento de onde todos vieram e como vieram, para onde todos vão e como vão. Parecia no mundo que o realejo tocava somente músicas ou a música material. Parecia que a vida se resumia somente nessas condições, muitos esquecidos que tudo progride e que tudo evolui e que tudo evolui e que chegaria à solução da vida da matéria pela evolução de tudo, que tudo evolui, cresce, resplandece pelas mudanças naturais da natureza em evolução sempre, até chegar no seu verdadeiro lugar. Se é natural como de fato é, com a evolução tinham que encontrar o rumo certo, o rumo racional. E uma vez encontrando o rumo certo, toda a evolução e toda a solução é certa, por encontrar o certo que é racional. Então a evolução material tinha que encontrar o seu fim, porque na matéria tudo que tem princípio tem fim. Então tinha que chegar, pela ordem natural das coisas, o fim da evolução material, porque no fim da evolução material iam encontrar o rumo certo, o rumo racional. E uma vez encontrando o rumo racional, a evolução naturalmente mudando para racional, acabando a evolução material e começando a evolução racional. A evolução racional é a evolução certa da verdadeira origem de todos, porque todos e tudo que existe é de origem racional, então chegando todos no seu verdadeiro mundo de origem e assim chegando tudo no seu verdadeiro mundo, o mundo racional. E é por isso que o que está no mundo é a fase racional, mas que para terem o verdadeiro conhecimento racional, teve que vir em missão na Terra um habitante do mundo racional para trazer o conhecimento da verdadeira origem de todos, ou de onde todos vieram e para onde todos vão. E assim, vejam que tudo que tem princípio tem fim. A matéria teve aí o seu princípio e tinha que chegar ao fim de sua evolução, porque tudo se acaba.
Então acabou-se a evolução da matéria, chegou o seu fim e entrou a evolução racional. E por isso está aí de onde todos vieram a parte para onde todos vão. Agora a música é uma só, a música racional. Tudo e todos de volta ao seu verdadeiro mundo. Pergunta-se no momento, por que nasceu o conhecimento de cultura racional no Brasil e por que o mundo racional achou por bem surgir no Brasil o conhecimento de imunização racional? Em primeiro lugar, o Brasil foi uma parte da terra escolhida para ser o maior celeiro universal e, sendo o maior celeiro universal, tinha mesmo que nascer aqui no Brasil o conhecimento da mudança de todos da vida da matéria para a vida racional, sendo o Brasil o maior celeiro universal. Sendo o Brasil o maior celeiro universal, tinha que nascer no Brasil o conhecimento da salvação universal, sendo o celeiro salvador do universo, sobre todos os pontos de vista. Estava no celeiro as graças das graças, a graça racional, a fonte de todas as riquezas por ser racional, fonte de todas as grandezas por ser racional. O maior celeiro do mundo, o Brasil racional, e por isso nasceu no Brasil a cultura racional. E assim hoje, aqui, estando em vida de carne e osso, o emissário racional, que veio completar o celeiro do Brasil racional, completando assim com a cultura racional, completando assim com o verdadeiro conhecimento de redenção universal, sendo o Brasil o celeiro da paz, do amor e da fraternidade universal. Por ser o Brasil o celeiro racional, sendo o Brasil o país mais amado do universo, por nascer no Brasil o universo em desencanto, e assim não é para menos ser amado universalmente, e assim findando-se o mal e imperando o bem racional. Qual foi a primeira pessoa do mundo racional que veio à Terra para libertar o animal racional que não sabia o porquê estava nestas condições horríveis de viver, igualmente a outro animal qualquer, que nunca teve condições de saber o porquê de seu ser assim ser? E hoje todos sabendo, por estar aí presente, o racional superior da Terra, dando a todos a cultura racional, o conhecimento da maior eloquência, que é a verdadeira salvação. Não é para menos viverem emocionados como vivem. A cultura racional emociona. Este homem aí, que está junto de vocês todos, tão simples, é o homem maior do mundo, pelo que ele mostra e dá a conhecer a todos o tesouro dos tesouros, o tesouro racional. Quem é o racional superior da Terra? Para os que sabem, para os que conhecem, é o verdadeiro Deus. Porque se o conhecimento de salvação eterna está na Terra, é porque o Salvador aí está. Se ele aí não estivesse, não existiria o conhecimento de salvação. Então, o conhecimento de salvação eterna prova que o Salvador está na Terra. Então, quem podia salvar a humanidade? Somente o verdadeiro Deus. Se o conhecimento de salvação eterna está na Terra, é porque o verdadeiro Deus aí está, levando o conhecimento de salvação eterna a todos. Então, quem é o racional superior da Terra? É o verdadeiro Deus, que tem ligação, que está ligado ao supermundo. As provas aí estão, as comprovações da mesma forma. E todos que têm conhecimento de salvação eterna têm plena certeza que o Salvador está na Terra. E quem é o Salvador? O racional superior da Terra. Racional superior por quê? Por estar ligado a um mundo superior a este. Superior por quê? Porque é um habitante do mundo superior que veio à Terra trazer o conhecimento de salvação eterna. E quem tem o conhecimento do que é cultura racional tem plena certeza de que o Salvador está na Terra, que é o racional superior aí da Terra. E assim, todos os leitores que têm convicção do que é a imunização racional têm plena certeza que o racional superior está na Terra, por expor aí, para todos, o conhecimento da salvação eterna, à volta de todos ao seu mundo de origem. Tudo isso surgiu assim, apareceu assim, e foi assim porque não podia ser de outra forma, para não espantar e não criar impacto na humanidade, porque a humanidade se espanta com tudo, entra em choque com tudo. Então veio este conhecimento sem alarme,
para que ninguém ficasse assustado, para que todos aceitassem naturalmente. Então foi elaborado um conhecimento na forma mais simples, para não existir polêmicas e impactos, e de forma que as pessoas só sentem esta verdade depois de ter convicção do que é a imunização racional, por estar preparado para sentir a maior realidade do mundo, que é ter a certeza que o verdadeiro Deus está na Terra. Mas aí já está preparado pelo conhecimento para sentir a maior surpresa do mundo. Deus está na Terra, é o racional superior da Terra. Então foi preciso esta preparação dos 21 livros, para que a pessoa sentisse a maior realidade do mundo sem abalos, sem choques, sem emoção, sem estardalhaço. Tudo isto por estar preparado pelo conhecimento de cultura racional para receber a maior realidade do mundo com a maior naturalidade, com a maior serenidade, por estar preparado para não se chocar, não se espantar, não enlouquecer. E não morrer de susto, emoção, de alegria, de satisfação. Então, por isso, existem os 21 volumes para a preparação da pessoa. Então a pessoa passa a conhecer o verdadeiro Deus, muito naturalmente, e em tudo que é natural não existe abalos por ser natural. E assim, sentindo que o conhecimento de salvação eterna está na Terra, é porque o Salvador aí está, diante da visão de todos. Quem é o Salvador? O verdadeiro Deus. Quem é o verdadeiro Deus? O racional superior da Terra. Se está ligado ao mundo superior, é porque são dois em um só. São dois em um só por serem dois mundos diferentes, o de cima dos puros, limpos e perfeitos, e o de baixo, dos imperfeitos. E por isso se tornam dois em um só. Em realidade, é um só, o racional superior da Terra. É como diz o ditado: se o filho está na terra, é porque o pai também está. O conhecimento de salvação eterna está na terra, é porque o Salvador aí está, no meio da bicharada, passando por bicho também, porque tinha que vir no meio dos bichos para salvar os bichos. Então se igualou como bicho, sem ser bicho, na terra. Então, agora o verdadeiro Deus está na terra e por isso provou e comprovou com a sua identidade da forma mais espetacular. Sim, porque ninguém nunca no mundo teve o conhecimento da sua verdadeira origem, e hoje aí está em mãos de todos o conhecimento da verdadeira origem. Se somos de origem racional, o verdadeiro Deus é racional, um ser superior ou supremo de sua verdadeira origem. E quem podia dar todos os conhecimentos de sua verdadeira origem? Só mesmo um ser supremo de sua verdadeira origem. Se existe um animal racional, é porque existe um mundo racional que deu origem e causa ao animal racional. E quem habita o mundo racional? O verdadeiro Deus, o racional superior ao animal racional. E o racional superior da Terra veio do mundo racional trazer o conhecimento de salvação eterna na Terra. Então, quem é Deus? O racional superior da Terra. Por quê? Porque ele veio do mundo racional e assim vivendo em dois mundos, tanto vive no mundo racional como vive aqui na Terra, no mundo do animal. Portanto, são dois em um só, por existir esses dois mundos, o de lá de cima, que é o mundo racional, e o cá da Terra, que é o mundo do animal racional. Então, Deus veio ao mundo como bicho para não espantar os bichos, para não assustar o bicho racional, porque o bicho se assusta com tudo, ainda mais com uma coisa destas. E assim, vejam como tudo é tão natural que não parece, por Deus estar na forma de bicho para não assustar, nem espantar os bichos, nem matar os bichos de susto, de choques de alegria, tinha que ser assim, a forma mais natural. E por isso, quem tem o conhecimento do que é cultura racional tem plena convicção da maior e grande realidade do mundo. Tem verdadeira convicção de que Deus está na Terra de uma forma natural, de tal maneira que não dá a perceber a ninguém a sua personalidade. Tudo isso sempre foi muito reservado. Esta declaração é para não chocar os leitores, para não perturbar,
para que não encontrasse essa convicção no decorrer da leitura. São verdades que não podiam ser ditas de forma clara, e sim por meio do entendimento do conhecimento. Conforme vão lendo, vão entendendo e naturalmente vão compreendendo quem é o dono do conhecimento, chegando à conclusão real. Se o conhecimento de salvação eterna está aí na terra, é porque o Salvador está aí, junto de todos, mas na forma de igualdade, para não assustar ninguém com a sua luz divina. Mas agora, como todos já entenderam essa grande realidade, então eu exponho por que motivos, no princípio, não pôde ser exposta a maior verdade assombrosa. Quem podia salvar o animal racional? Só mesmo o verdadeiro Deus, com forma de animal também, para não espantar e não chocar o bicho. Então a forma racional é uma só, racional superior da Terra, por ser superior e por haver a ligação dos dois mundos, em um só, se tornando assim, racional superior uma coisa só. Então, racional superior da Terra é uma coisa só. E assim vocês todos são felizardos, juntos e unidos com o verdadeiro Deus. A convicção real é encontrada no conhecimento racional. Todos chegarão a esta convicção. Mas o mundo não está por conta do verdadeiro Deus. Só ficará por conta do verdadeiro Deus depois de todos imunizados. Depois de todos conhecerem o que é a imunização racional e que bem pouco falta. Então o Senhor Manuel é o racional superior da Terra e por isso trouxe o conhecimento racional para todos. Hierarquia racional. Cada qual degenerou-se na categoria que fez por onde merecê-la. E assim temos em primeiro lugar os habitantes do astral superior, em segundo lugar os planetas, em terceiro lugar o Sol, formado pelas virtudes perdidas dos racionais, e daí ser o causador e gerador desta deformação. Em quarto lugar a Lua. Em quinto lugar as estrelas. Em sexto lugar os habitantes do astral inferior. Em sétimo lugar os habitantes de cima da Terra, que são duas categorias em uma só, com fórmula diferente. Um é bicho racional e o outro é bicho irracional. O conhecimento racional tem o tribunal racional para fazer o julgamento de todos que faltam com respeito, que conhecem e não obedecem ao que está nas páginas 182 e seguintes do 14º volume. Por essa desobediência e falta de respeito, passam para outra categoria, a de irracional. É por isso que as duas categorias têm uma fórmula só de bicho, o bicho racional e o bicho irracional. A fórmula é uma só, com pouca diferença de divisão. Ou o bicho racional respeita para voltar ao seu mundo de origem, ou do contrário, ele passa para a categoria de irracional pela desobediência e falta de respeito ao que determina o racional superior, nas páginas 182 em diante do 14º volume. Por desobediência e falta de respeito, nós estamos nessa categoria e se continuarmos a desobediência e falta de respeito, passamos à categoria inferior, a de irracional. O que passa para a categoria inferior é o corpo de energia racional, que é a causa do micróbio. E o micróbio a causa do corpo humano, porque não há efeito sem causa. E a causa do corpo de energia racional é o mundo racional. Por que esse corpo de energia racional está aqui na Terra? Porque acompanhou a deformação racional para dar causa ao animal racional. Você, faltando com respeito ao Salvador, não poderá ser salvo por falta de respeito. Eis o passaporte para subir ou descer. Quem respeita sobe e quem desrespeita desce para a classe inferior. Fala o tribunal racional aos indignos. O conhecimento de cultura racional é um conhecimento em favor de todos e de tudo que existe. Não é contra ninguém, e sim em favor de todos. Quem tiver este conhecimento que for contra alguém, está contra o conhecimento, está contra o racional superior, está contra a fase de recuperação, e pelo procedimento negativo está dentro da fase de liquidação. Racional é o equilíbrio sobre todos os pontos de vista, e um equilibrado não se mete na vida de ninguém.
não fala de ninguém, não é contra ninguém, porque tem conhecimento do que é cultura racional. Mas muitos estão cansados de ler e não entendem nem compreendem o que é cultura racional, e por isso procedem contra o conhecimento, contra o racional superior, falando da vida dos outros, se metendo na vida dos outros, de quem não lhe deve nada. Esses, assim, estão dentro da categoria de animal irracional, passando para esta categoria inferior pelo seu desrespeito ao conhecimento de cultura racional e ao racional superior, porque a categoria é de bicho racional dividida em duas classes, bicho racional e bicho irracional. Então todos que procedem assim e que procederam assim já estão pertencendo à classe inferior de animal irracional. São indignos de terem os livros nas mãos, por o procedimento ser contra o racional superior, não podendo assim ser salvo devido à falta de respeito. O procedimento prova que a pessoa não tem convicção do que é o conhecimento da razão, do que esclarece o livro. Este conhecimento é em favor de todos e de tudo. Você está certo sendo contra alguém? Você se metendo na vida dos outros, falando dos outros, você está certo? Você está contra o conhecimento, não pode contar com o racional superior para lhe salvar. E daí, qual é a sua classe? A inferior, de irracional. Ao invés de subir para o mundo racional, desce para o mundo de animal irracional. Note bem, o conhecimento racional é em favor de todos, não é contra ninguém. E você, foi contra alguém? Qual é a sua posição dentro do conhecimento de cultura racional? É esta aí que você está sabendo. Quem faz dívida tem que pagar. Como quem nasce, tem que morrer. E dever logo a quem? Ao racional superior? Ao verdadeiro Deus? Sim, o desrespeito hediondo, porque o conhecimento racional é a favor de todos e de tudo. Não é contra ninguém. Se o conhecimento de salvação eterna está na terra, é porque o Salvador está na terra. E o Salvador estando na terra, todo respeito é pouco. E ai daquele ou daquela que faltar com o respeito ou faltou com o respeito. Ai daquele. Desce direto para a categoria de animal irracional. Vai correr toda a hierarquia irracional. E assim vos digo, se o conhecimento de salvação eterna está na terra, é claro que o Salvador aí está presente aos olhos de todos. A continuação dessas mensagens se encontram nos fascículos a seguir.